Eu confesso que agora sim está chegando a parte que eu adoro, que é, e eu acho que você também, mão na massa. A gente vai para o nosso primeiro laboratório. A gente fez alguns testes ali com speed test, com a Netflix, que eu falei, chamado Fast, mas agora sim a gente vai começar a brincar com algumas ferramentas. E uma ferramenta que eu aconselho você de verdade ter sempre em mãos é o iPerf, ou iPerf, a gente chama de iPerf. Eu confesso que agora sim a coisa começa a esquentar, e quem é que não gosta de fazer um laboratório? A gente já fez alguns testes com o Speed Test ou com o Fast, mas não, agora a coisa começa a ficar mais séria e eu aconselho de verdade você entrar no site que eu vou mostrar aqui para vocês e baixar a ferramenta iPerf, ou iPerf, que é uma ferramenta excelente para a gente ter sempre em mãos ali, num pendrive ou no seu disco externo, ou no seu drive aí na nuvem, para que você sempre use quando necessário. Em algum momento você vai precisar dessa ferramenta nos seus clientes durante um troubleshooting. E o que ela faz? Ela mede o delay de um ponto A para o ponto B, mas não só o delay. Ela mostra para você também o throughput, ou seja, o throughput real, a taxa de transmissão real que você tem dentro de um ponto A e o ponto B. E como é que funciona isso, Diego? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer o setup desse laboratório. A gente vai precisar, para começar a fazer esse setup, a gente vai precisar de 2 PCs. Você pode pegar aí o PC físico, o seu PC e o PC do seu pai, o PC da sua esposa, para você fazer esse laboratório, ou você pode fazer ele também em máquinas virtuais. Se você sabe trabalhar com máquinas virtuais, fica bem mais fácil, porque você pode criar um ambiente virtual e trabalhar com tudo isso aqui virtualizado. Você consegue instalar lá um Linux ou até um Windows numa máquina virtual, desde que ela tenha conectividade, né, ela consiga fazer um ping, consiga fazer com que esse PC1, essa máquina virtual, chegue na máquina 2, você vai ter esse laboratório funcionando. No ambiente físico, o que eu inclusive fiz aqui, eu peguei o computador da minha esposa para testar. Eu tenho o meu PC aqui, que é o PC1, e eu tenho o PC2, que foi o laptop da minha esposa. Os dois estão na mesma rede, porque estão na mesma residência, então estão conectados na mesma rede wireless. Eu tenho aqui esse computador, inclusive, que eu estou usando para gravar, ele tem uma placa de rede wireless e uma placa de rede cabeada. Eu faço um teste com os dois para vocês verem a diferença que é quando você está conectado com uma rede wireless e com a rede cabeada. E é bem interessante o resultado, vocês vão se surpreender. O que eu vou precisar então, além dos 2 PCs? Esqueçam essa questão dos roteadores. Essa questão aqui foi só para fins educacionais. Você já tem aí na sua residência um roteador, provavelmente um só, e os seus PCs estão conectados a ele. Quando eu falo de roteador, inclusive ele é o access point da sua residência. Então, de novo, desde que eu tenha conectividade entre o PC1 e o PC2, eu vou conseguir fazer esse laboratório funcionar. Primeiro passo, a gente vai então, depois de ter definido quais serão os equipamentos que a gente vai utilizar, o PC1 e o PC2, a gente vai baixar este software tanto no PC1 como no PC2, tá bem? Você vai instalar ele. A diferença é que um desses PCs precisa ser o servidor, ou seja, você vai acionar o software como servidor. E o que é esse servidor? Ele vai servir, o próprio nome fala, nesse teste. E o outro vai ser o cliente, ou o client. Ele vai fazer a conexão com o servidor. Então vamos imaginar que aqui eu tenho então o PC1, sendo aqui nesse caso o meu computador, Diego. E ele é o servidor, certo? Eu vou baixar esse software, vou instalar dentro do PC1 e eu vou executar um comando, vou mostrar para vocês que esse comando vai falar que este software aqui, ele vai subir, ele vai ser instalado no meu laptop, né, no meu computador, mas como um servidor. E no PC2, que é o da minha esposa, ele vai ser client. Ele vai ser um cliente, um client. Certo? E vai ser instalado aqui também, porém eu vou executar um comando que vai falar que ele é um client. O que vai acontecer é que o client, quando eu fizer o teste, vai fazer uma conexão em direção ao servidor. E o servidor vai responder, né, esta conexão para o cliente. E a gente vai pegar qual é o valor de T aqui, qual é o tempo que a gente vai ter aqui, que a gente ainda não tem, qual é o tempo de transmissão desse pacote. E que pacote? Este iPerf é uma ferramenta, você consegue inclusive manipular o tamanho do pacote que você quer enviar. Ele tem um pacote padrão que ele vai fazer o envio do cliente para o servidor,
e ele vai te mostrar. Vou mostrar na prática, fica muito mais fácil. Ele vai te mostrar quantos pacotes foram enviados, quanto tempo cada envio levou, qual foi a latência, né, que a gente teve aí, o tempo de envio de um lado para o outro, e no final ele dá o mais importante de tudo, que é o valor real de transmissão desse link, ou seja, o throughput, que a gente já falou aí nas aulas anteriores. Vamos descobrir qual é o throughput da minha rede aqui, entre o computador da minha esposa e o meu? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Quando a gente fala de comandos, esses são os comandos que a gente vai aplicar. No lado do servidor, já deve ter percebido ali, né? Você vê como é intuitivo. A gente vai usar o comando "-s". Então você vai ter o iperf3, é o nome do executável, né? E eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Fiquem tranquilos. E a gente vai executar ele com o "-s". No lado do cliente, o computador da minha esposa, eu usei o "-c" e coloquei o IP do servidor. Lógico, porque se ele é o cliente, você tem que falar para ele qual é o IP do servidor. E como é que eu sei qual é o IP do servidor, Diego? De novo, aquele velho e bom comando, para quem não conhece, ipconfig. Vou abrir aqui para vocês. Você vai abrir na barra do Windows, clique na tela no ícone do Windows, se for Windows, ou abra o seu terminal, se for Linux ou Mac, e o comando para o Windows, você vai digitar um cmd e vai dar um Enter. Ele vai abrir esta telinha aqui para você, ó. Esta é a telinha. Quando você clica na tela do Windows, digita cmd, ele vai abrir essa telinha aqui para você. Uma vez essa tela aberta, você vai digitar ipconfig. O ipconfig vai mostrar qual é o endereço IP da minha placa. Nesse momento eu estou conectado pela rede cabeada, a Ethernet Adapter. Aqui, se fosse wireless, apareceria Wi-Fi. E eu tenho o IP 192.168.1.113. 192.168.1.113. Então, o comando aqui do lado do cliente seria o iperf3 "-c espaço 192.168.1.113. Eu vou mostrar isso para vocês. E eu vou falar para o iperf se conectar com o servidor. Tá bem? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, então vamos ao teste. Primeira coisa que nós faremos, como eu já mostrei, eu abri o prompt do DOS aqui no meu computador, que é o PC1 ali do diagrama, que seria o servidor, e eu vou executar o comando para que ele atue como servidor, que é o iperf-s. Só que por enquanto, quando eu abrir o DOS, eu abro ali no meu diretório Diego. Eu tenho que ir para a pasta onde eu salvei esse arquivo. No meu caso, eu salvei na minha pasta Downloads. Aí vou entrar na pasta iperf. Tá aqui, ó, Windows 64. Ok, aqui eu já entrei na pasta que eu salvei, lá daquele site que eu mandei para vocês, que eu mostrei para vocês. Vamos executar agora o comando iperf-s. Opa, peraí que eu entrei. iperf, dá um giro aqui. Tá ali, ó. iperf-s. Pronto. O que aconteceu? Ele está agora no modo servidor, ouvindo a porta 5201. Para quem já sabe o que é a questão das portas UDP, TCP, sabe do que eu estou falando ali, mas se você ainda não sabe, fica tranquilo, a gente vai ver isso logo mais quando a gente falar do modelo de referência OSI. Mas no momento ele está ouvindo nessa porta. O que é isso? Ele está nesse endereço e tudo que é como se fosse um canal, como se fosse o número de telefone dele ali, é onde ele está ouvindo, esperando ligações nessa porta. 5201. Do lado do cliente, que é o computador da minha esposa, eu vou abrir agora aqui para vocês e a gente vai fazer o teste. Eu vou apontar agora o iperf para o meu IP. Tá? Lembrando que o meu IP, quando eu falo meu é o servidor, é aquele que eu já mostrei aqui para vocês. Deixa eu mostrar novamente. Olha o terminal em cima. E vou executar o ipconfig. Então tá ali o meu IP. 192.168.1.103. Então ele está ouvindo no 192.168.1.113 na porta 5201. Esse é o meu computador que está atuando como servidor do iperf. O que eu preciso abrir agora é o computador da minha esposa, e a gente vai fazer os testes inclusive no computador dela, e a gente vai fazer o iperf trabalhar como cliente, que está ali o comando, é o "-c", mas apontando para o IP do servidor do iperf, que é o meu computador, que é o 192.168.1.113. Tá bom? Se não entendeu, volta ali
pouquinho que eu mostrei o diagrama do PC1 e PC2. Então eu estou falando que o PC1 é o servidor e ele tem o IP 192.168.1.113 e o PC2 é o cliente, onde eu vou rodar ele como cliente e apontar ele, o servidor, como sendo o meu computador, o 192.168.1.113. Vamos abrir? Então agora eu estou no computador da minha esposa, notem ali, aparece Alice, é o nome da minha esposa. Então eu estou executando o IPF3 "-c", que é o cliente, e apontando para o IP 192.168.1.113, que é o servidor. Notem que aqui ele aparece nessa tela, que ele se conectou com o servidor 192.168.1.113 na porta 5201, que é a porta que eu estava ouvindo lá, onde eu já mostrei para vocês. E o mais interessante é que ele dá um ID dos pacotes que ele tentou enviar. O primeiro pacote, a latência, né, o intervalo, vamos chamar aqui o intervalo para entrega, foi de 0.001 segundo, ou seja, milissegundos aqui. E a transferência foi de 3.25 bytes, ele gerou um pacotinho de 3.25 megabytes, 3.25 megabytes. Aqui é megabytes e não é megabits, por quê? Porque aqui, ó, transferência do tamanho do arquivo, você já sabe a diferença de bits para bytes, de megabits e megabytes. Megabits é para dar a taxa de transferência. Megabytes é o tamanho do arquivo, volume, tá bom? Ele ocupa um espaço no seu HD aí, no seu hard disk de 3.25 megabytes, ou seja, o tamanho do arquivo. E ele levou para transmitir ele foi transmitido numa velocidade de 27.2 megabits por segundo. É lento, né? Se você parar para pensar, era para ser mais rápido. É que provavelmente, não, na verdade não provavelmente, o computador da minha esposa, ele está um pouco mais longe do access point e ele está via wireless, eu estou via cabo. Então são meios distintos que a latência é maior do que se eu tivesse ligado direto os dois computadores via cabo. Ou até mesmo, às vezes, os dois via wireless. Então, depende, a gente vai mostrar aqui agora. Estou via cabo, me conectando e transferindo um arquivo para o computador da minha esposa, que está via wireless. No final ele dá o resultado ali, ele fala o seguinte, ó, no final da história, o envio foi feito de 32.2 megas, que se você somar esses arquivos, o tamanho deles, né, se você somar ele vai dar 32.2 megabytes, ou seja, que é o tamanho do arquivo total que foi enviado, só que ele foi quebrado em pedacinhos para ser enviado, e a taxa de transmissão que a gente conseguiu foi de 27.0 megabits por segundo, por isso que dá ali aquela taxa de 0.0010 segundos, porque foi o tempo que ele levou para enviar dentro desse trecho, dentro desse cabo e wireless da minha esposa, 32 megabytes, eles foram carregados numa velocidade de 27.0 megabits por segundo, tá bem? Então que isso daria aqui, então o delay, né, para enviar o arquivo do ponto A para o ponto B foi de 0.0010 segundos, ou seja, milissegundos, né, aqui, né, menos de um segundo. Tá bom? E aqui o lado do receptor, do receiver, ele mostra quanto que o servidor, que era o receiver aqui nesse caso, mostrou uma taxa de 26.9. É um pouquinho diferente do que o sender mandou, né? Provavelmente porque entra naquilo que eu falei para vocês lá, dos diferentes tipos de delay que o pacote enfrentou. Ele enfrentou um delay diferente do ponto de vista da origem para o destino. Então teve uma diferença aí, pouquinho, mas teve no relatório final. Tá bom? Então é isso, aproveitem, essa ferramenta, é muito legal, vale muito a pena vocês terem aí sempre em mãos para vocês testarem de verdade qual é o throughput dessa rede. Eu vou mostrar agora qual a diferença dessa rede quando a gente tira o cabo do meu computador e faz o mesmo teste, só que agora via wireless. É o mesmo teste, só que via wireless do lado do servidor, ou seja, meu PC, que é o servidor, que é 192.168.1.113, agora está via wireless, não está mais via cabo. Vamos ver qual é a taxa de transferência que a gente consegue. Na verdade, eu lembrei agora que o IP mudou, porque se o IP é fixo, né, para o meu cabo, quando eu tirei o cabo conecto para wireless, ele vai pegar um IP diferente. Deixa eu só confirmar aqui qual é o IP que ele pegou. Pronto, tá ali, 110 é o IP. Agora sim ele vai fazer a transmissão, o computador da minha esposa, enviando os pacotes ali de 9, 12, 13 megabytes de tamanho, mas numa velocidade em torno de 78 o primeiro, depois caiu. Não, subiu na verdade, 110, 113, muito mais rápido, olha que interessante. Poxa, Diego, mas que loucura, né? Você tem um computador com cabo e o outro com wireless, ficou mais lento do que os dois para o wireless. Sim, ficou, o que eu falei para vocês.
o delay de processamento de diferentes tipos de mídia. Meu computador estava ligado anteriormente via cabo, passava por um roteador que faz o processamento, manda para o access point que faz o processamento e manda para o wireless. Agora os dois estão passando apenas por um access point. Depende da casa, é tudo um equipamento só, né? Aqui na minha não. Mas você agora tem uma velocidade muito maior. Eu estou com uma taxa de transferência ali de 110 megabits por segundo e eu consegui enviar um arquivo de 132 megabytes num tempo de resposta bem menor do que o anterior ali. Na verdade, o tempo de resposta foi quase o mesmo, em torno de 10 milissegundos. Mas eu enviei muito mais informação. Eu enviei 132 megabytes no mesmo tempo de resposta ali do anterior. Ou seja, o link está melhor agora com o wireless do que com o cabo e o wireless. Olha só que sacada legal. Pegaram a visão desse teste, é muito legal. Eu consegui confirmar isso aqui para você fazer inclusive um extra, um dinheiro, fazer um trabalho, uma consultoria, porque eu provei por A mais B que eu ter um cabo conectado com cabo e se eu precisar que esse computador se comunique o tempo inteiro com outro computador que está na rede wireless, no meu ambiente, pode ser que em outros não sejam assim, mas no meu ambiente não tá bom, não é legal. É melhor os dois estarem por wireless e a conexão foi muito melhor. Lógico, se os dois estivessem por cabo, com certeza seria melhor ainda. Então, mas foi legal esse teste. Espero que vocês tenham curtido. Guardem essa dica, guardem a ferramenta, esteja sempre com ela próximo que você vai precisar. Então, nós falamos nesse vídeo sobre o uso da ferramenta iPerf, que é uma ferramenta para você medir o throughput real da sua rede, a taxa de transferência da sua rede interna, tá bem? Eu consigo usar o iPerf para testar a internet? Você consegue, se você tiver conectividade do ponto A para o ponto B, se você tiver um computador que esteja na internet, de alguma forma, não é fácil você fazer isso funcionar, tá? Mas de alguma forma esse computador está no Brasil, ele está com IP público, que é quase impossível você ter isso, mas tem formas de você fazer isso. Mas, né, se você conseguir que esse computador no Brasil esteja com um IP público, ou seja, que eu consigo daqui da Austrália pingar, eu consigo chegar nesse IP, e aqui na Austrália também estou com outro computador com um IP público, a gente vai falar isso mais pra frente, o que é IP público, o que é IP privado, mas é um IP da internet, e eu consigo chegar ao Brasil pingar, eu consigo me conectar ao IP do Brasil e do Brasil no meu, eu instalo o iPerf Client em um dos lados e o servidor no outro dos lados e faço o teste. Eu vou saber qual é o throughput real entre Brasil e Austrália, entre aquela máquina A e aquela máquina B. Bem, espero que vocês tenham curtido essa aula e espero você na próxima aula.